Qual o impacto da decisão de baixar 0,25 na taxa de juros no Brasil, passando de 14,25 para 14% ao ano? Sejam muito bem-vindos, amigos da CI, ao nosso bate-papo de economia. E pós decisão de cupom, a gente sempre dá aquela passada por aqui para tentar fazer uma leitura para vocês do impacto dessas decisões e não só, evidentemente, na taxa de juros, mas do que deriva disso, né? E essa decisão de 0,25 era largamente esperada pelo mercado. Se olhássemos as bolsas de apostas, 95 a 97% cravavam no 0,25 e alguns poucos otimistas ainda viam a possibilidade de chegarmos a 0,5% de queda e aí levaríamos a taxa para 13,75. Mas atualmente, mais importante que a decisão em si, geralmente é o viés deixado no comunicado. E mais uma vez ficou um comunicado aberto, sem um guidance, sem uma direção para que o mercado possa imaginar, né? Então, o que se tem de prático hoje é que os índices inflacionários, nas últimas medições, vêm um pouco mais comportado. Então, isso é um bom sinal. Então, significa que o efeito da política monetária restritiva de juro alto está fazendo um efeito. O próprio relatório do CAGED em relação à quantidade de vagas criadas diminuiu também nos últimos 2 meses, também é outro indicador de queda de atividade. A projeção de PIB também caiu, ou seja, todos os indicadores que são reflexos de uma política restritiva estão respondendo de acordo com o esperado. Por si só, ainda tivemos uma taxa de câmbio relativamente comportado, digamos assim, e o arrefecimento do conflito Estados Unidos, Irã e Israel, o que trouxe o petróleo novamente para aquela faixa ali de 80, 85 dólares, o que também mantém os preços um pouco mais comportados. Tendo isso em cima da mesa, acaba tendo, não sei se a palavra correta seria gordura, por parte do Banco Central para continuar a sua política de baixa de taxa de juros. Então nós tivemos já a quarta baixa, né? Lembrem que nós tínhamos 15, então nas últimas 4 reuniões foram baixando 0,25 e agora chegamos aos 14%. E qual é a expectativa? E aqui eu queria resgatar qual era a expectativa no início do ano. Vocês devem lembrar que o mercado trabalhava com 12,5. Então a aposta era que nós terminaríamos 2026 com a taxa de juros 12,5. Neste momento, a aposta é qual? É que terminamos ou nesses 14 que estamos, ou em 13,75. E aqui eu quero trazer, para ilustrar para vocês, isso aqui é um gráfico da taxa de juros futuro. Então aqui é efetivamente como o mercado opera. E geralmente essa taxa aqui é que precifica o preço dos títulos públicos, que é a referência para que o governo faça a rolagem da sua dívida. Então reparem que a projeção nesse momento, 2028, é em 13,75. O que significa isso? Que o mercado ainda continua apostando na possibilidade de chegarmos a 13,75 de taxa na próxima reunião do cupom. Então, se fosse para cravar uma aposta em relação a qual expectativa, o que esperar da próxima reunião, eu diria que poderíamos apostar ainda em mais uma baixa de 0,25. De novo, os mais otimistas apontam a possibilidade até de baixarmos 0,5% até o final do ano e chegarmos a 13,5. Mas nenhuma outra aposta ultrapassa esse patamar. Então reparem que de 12,5, a parte otimista traz para 13,5 e a média de consenso é em 13,75 em relação à taxa de juros. E tá, ok. E qual o impacto disso na nossa economia? Isso que nós estamos vendo, ainda travando um pouco os negócios, está se tornando cada vez mais difícil, especialmente para quem opera no mercado empresarial, em função do funding caríssimo, né? Então carregar muitas vezes investimentos de longo prazo, dívidas, acaba se tornando bastante pesado. A gente vem enfrentando
um problema sério no Brasil, que vocês devem acompanhar, que é o nível de endividamento, não só das famílias, mas também das empresas. A gente está batendo recorde no Brasil de pedidos de recuperação judicial. Isso é recorde histórico, nunca tivemos tanto. Isso é um reflexo claro dessa política restritiva de juro alto. Agora, Momberger, por que o juro é tão alto, né? O Banco Central é malvado? O Banco Central é contra o governo? Não. É simplesmente ele está atacando o sintoma, que é de um gasto público ainda fora de controle. E com a aproximação das eleições, isso ficou cada vez mais claro, com uma série de programas que o atual governo lançou em relação à continuidade de benefícios para a população, que são considerados parafiscais, ou seja, eles estão fora do orçamento, mas na última linha eles terão que ser pagos. Então a gente está com um déficit hoje muito alto em relação à arrecadação de impostos, mesmo com uma arrecadação recorde, tendo em vista mais de 27 impostos criados por esse governo nesse último mandato. Mesmo assim, provavelmente a gente chega no final desse ano com relação dívida-PIB próximo a 83%, com uma trajetória muito preocupante. Eu falei um pouco disso no nosso último vídeo, onde a expectativa, se nada for feito, é em 2028 a gente chegar muito próximo de 100% do PIB. Então isso é um grande problema. Então, em função disso, o Banco Central ainda está um pouco amarrado em relação à continuidade de baixar a taxa de juros. E ainda para piorar um pouco a situação, quando a gente olha para fora do Brasil, a decisão dos principais bancos centrais do mundo apontam para a possibilidade de aumento de taxa de juros. O Kevin Warsh, que é o novo presidente do Banco Central americano, manteve a taxa na última reunião, mas não descarta a possibilidade de 1 ou 2 aumentos até o final do ano lá, o que é bastante ruim para nós, que pode frear um pouco a possibilidade de a gente continuar baixando a taxa de juros por aqui. O Banco Central Europeu manifestou a mesma coisa, o Banco Central do Japão subiu a taxa de juros, que há anos não subia, então os juros estão com ameaça de subir no mundo, e isso é ruim para a nossa decisão aqui. Mas, como temos eleições, ainda não se sabe o resultado delas, o que se sabe é que o próximo presidente, de uma forma ou de outra, vai ter que atacar a questão das contas públicas. Não, senão teremos um problema muito, mas muito sério em relação a todo o contexto econômico, especialmente se tivermos que emitir moeda para honrar os nossos compromissos. Como todos já sabemos, com anos e anos de experiência, isso é altamente inflacionário e a inflação é o pior imposto que se pode cobrar de uma população. Então, entendemos que, seja quem for o próximo governante, olhar para as contas públicas passa a ser uma prioridade. Sendo assim, eu particularmente acredito que vamos continuar na próxima reunião com uma baixa de 0,25. Gostaria que fosse 0,5%, 13,5%, mas eu diria que é bastante improvável e eu apostaria nos 13,75. Era isso, pessoal. Se gostaram, deem seu like, assinem todas as redes sociais aqui da CI. Espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!